Um forte abraço para todos. Que Deus abençoe a vida de todos que nos escutam. Vamos logo ao assunto, mas antes eu peço que você se inscreva no canal, ative o sino para você receber todas as nossas mensagens postada, publicada diariamente. O sininho é preciso estar ativado. Primeiramente, em João capítulo 7, diz assim, João capítulo 7, versículo 24, diz assim: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Primeira coisa que eu vou falar para vocês é que nós temos o direito e nós temos a permissão de Deus de julgar, desde que nós não julgue pela aparência, ou seja, pela pessoa que está pregando, mas que nós julgamos pela reta justiça. O que é julgar pela reta justiça? Por exemplo, quando você vê uma coisa sendo pregada que não testifica com o ensinamento de Cristo e dos apóstolos, eu posso julgar. Você sabe disso? Se eu ver alguma coisa sendo pregada, anunciada, que não está dentro do texto e do contexto que bate com o que Jesus falava, eu posso julgar. Então não venha dizer aqui que eu estou julgando. Segundo, 1 João capítulo 4, versículos 1 até o 6, diz assim: amados, não deis créditos a qualquer espírito, antes provai se os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto conhecerei o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. É de Deus. Amém? Todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo. Você sabe que anticristo existe vários. Aqui está se referindo ao anticristo com A minúsculo. Então, anticristo com A minúsculo são vários. Agora, o anticristo com A maiúsculo é o principal, aquele que vai reinar e vai querer ser Cristo. Então, quando a Bíblia diz não dê crédito a qualquer espírito, mas antes provai se procede de Deus, está se referindo à pregação que você está ouvindo. Qual a pregação que você está ouvindo? Será que o que você está ouvindo envolve dinheiro? Não estou falando se envolve dízimo e oferta. Isso é bíblico. Você tem que fazer isso. Não estou falando envolve dízimo e oferta, porque é bíblico. Dízimo e oferta é dízimo. Dízimo e oferta é um direito de todo cristão. Mas quando você vê envolver coisas acima do que a palavra de Deus diz, então você tem que provar se os espíritos procedem de Deus. Você tem que ver se alguma coisa está extrapolando, está saindo do texto e do contexto da palavra de Deus, saia fora, porque tem o espírito do engano. 1 João 4,20 diz assim: se alguém diz eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, ao qual está vendo, como pode amar a Deus a quem não viu? Escute bem. Provérbios 29, 24 e 25. O que tem parte com o ladrão aborrece a sua própria alma. Ouve maldições e não a denuncia. O receio do homem armará laço, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Ou seja, se você vê algo errado e não denuncia, não é julgar, irmão, não é se levantar contra, é você dizer assim, não, tá errado, né? Então, se você tem parte com ladrão, ou com alguém, quando a Bíblia diz ladrão, está se referindo com um malfeitor, com alguém que procede de forma errada.
Se você vê algo assim e não denuncia, você está se tornando cúmplice, parceiro do ladrão, parceiro da pessoa que está no erro. Então você se torna igual essa pessoa. Então o que acontece? Muitas pessoas perguntam sobre algumas igrejas. Missionário, qual é a igreja que é de Deus? Qual é a igreja que é do diabo? Não, isso não existe, irmãos. A Bíblia fala da igreja de Cristo e da sinagoga de Satanás. Ou seja, dentro da igreja de quatro paredes, todas as igrejas têm pessoas de Deus. Embora muitos ainda não conhecem a palavra como é para ser, né? E existe a igreja de Deus. Quando a Bíblia fala da igreja de Deus, não está se referindo a uma igreja só. Está se referindo à única igreja, que é a igreja lavada e redimida no sangue de Cristo. Agora, a sinagoga de Satanás são aqueles que aumentam ou diminuem a palavra de Deus. O apóstolo Paulo disse: mesmo se vir um anjo do céu, mesmo que venha um anjo do céu e pregue o evangelho que Cristo não pregou, seja ele anátema, ou seja, seja ele amaldiçoado, né? Seja ele amaldiçoado, mesmo que venha um anjo do céu. Então as pessoas perguntam: igreja A é de Deus, igreja B, igreja tal é de Deus? Não, irmãos. Todas as igrejas têm pessoas de Deus e pessoas do diabo. A Bíblia diz que no meio do trigo nasce o joio. Até na igreja católica tem pessoas de Deus. É isso mesmo que você está ouvindo. Até na igreja católica tem pessoas de Deus que vai ser salva. Agora, quando a Bíblia fala da sinagoga de Satanás, tem pessoas infiltradas dentro da casa de Deus, que é da sinagoga de Satanás? Tem. Porque quando a Bíblia fala de sinagoga de Satanás, não está se referindo a uma denominação. Não está se referindo a uma placa de igreja. Como também quando a Bíblia fala da igreja de Deus, não está se referindo a uma placa de igreja. Está se referindo a todas aquelas pessoas que estão em várias igrejas, mas que pregam a palavra de Deus. Tem gente que diz assim: a igreja universal é do diabo, igreja mundial é do diabo, igreja Assembleia de Deus é do diabo, igreja Testemunho de Jeová é do diabo, igreja Adventista é do diabo. Não, você está errado. Todas as igrejas têm povo de Deus e tem povo do diabo. Quando a Bíblia fala da sinagoga de Satanás, está se referindo a pessoas que estão esparramadas em várias igrejas, retorcendo a palavra de Deus. Não, mas eu fui liberto em tal igreja, fulano. Irmãos, se você for no psicólogo, no psicanalista, numa casa de recuperação, lá você recebe uma recuperação, mesmo sem ser uma igreja, né? Eu já vi pessoas que saiu de casa, foi no centro espírita e lá recebeu o que ela foi buscar. Agora, não quer dizer que ela está salva na vida eterna. Temos que entender isso. Eu sou da igreja tal porque foi lá que eu encontrei Jesus. Não, de repente lá você recuperou sua autoestima. Mas não quer dizer que você foi salva lá na vida eterna. Porque se você quebra o princípio de Deus, não tem como você estar salvo. Você pode ter se liberto do álcool, da prostituição, do adultério. Você pode ter se liberto disso. Mas talvez você ainda quebra princípios de alguma maneira, de alguma forma. Por exemplo, tem igreja que prega a cura e é curada, mas ainda não tem Jesus como seu único e suficiente Salvador. No momento que eu aumento a palavra de Deus ou diminuo, eu estou sendo um enviado da sinagoga de Satanás. Às vezes eu estou dentro de uma igreja de Deus, mas eu não sou de Deus. Às vezes eu estou dentro de uma igreja pregando para pessoas de Deus e às vezes eu não sou de Deus. Estou dando um exemplo, irmãos. Talvez você leve a cura, a libertação de alguma área na vida da pessoa, mas às vezes você levou a libertação física, mas não levou a libertação espiritual. Então nunca diga assim: a igreja tal é do diabo. Não, nunca diga isso.
Nunca diga isso. Porque existe a igreja de Cristo, que está esparramada em várias igrejas, e existe a igreja da sinagoga de Satanás, que está esparramada também em várias igrejas. Ah, essa igreja é de Deus, então aqui não tem pessoas usadas pelo diabo. Negativo. Até no meio dos apóstolos e de Cristo tinha um homem chamado Judas, que era um filho do diabo. Eu vou mais além, até no céu, onde não devia ter pecado, Lúcifer se rebeliou querendo ser igual a Deus. E lá não devia ter isso. E teve. Então todo lugar tem homens, mulheres de Deus. Todos os lugares tem homens e mulheres de Satanás. Essa é a verdade. Como é que eu vou saber quem é de Deus? Não dê crédito a qualquer espírito. Antes provai se o espírito procede de Deus. Você tem que ver se aquela palavra que você está ouvindo está tendo o texto e o contexto da palavra de Deus. Eu sei se uma pessoa está pregando a palavra de Deus ou está usando a palavra de Deus apenas para beneficiar e para enganar. Assim como Satanás tentou enganar Jesus lá no deserto, usando Salmos 91, até hoje o diabo usa a palavra de Deus para enganar muitas vidas, para retorcer a palavra de Deus. Essa é a verdade. Todos os lugares têm homens e mulheres de Deus. Todos os lugares têm homens e mulheres do diabo. Deus abençoe a sua vida. Eu dei uma pausa aqui, gente. Surgiu um probleminha aqui. Então, irmãos, em todos os lugares prega a palavra de Deus, mas às vezes interpreta a palavra de Deus errado. Quando eu digo todos os lugares, são igrejas que se diz ser cristão. Prega a palavra de Deus. E assim como Satanás lá no deserto usou Salmos 91 para enganar o próprio Deus na pessoa de Jesus, hoje o diabo usa muita gente na palavra de Deus para enganar muita gente.